Centenas de arquitetos e urbanistas do mundo inteiro são esperados em Brasília para a Conferência Internacional do CAUBR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. E muitos vão querer visitar as obras clássicas de Oscar Niemeyer. E neste programa especialíssimo, nós temos um grande presente. Vamos visitar juntos a obra-prima de Oscar Niemeyer, o Palácio do Itamaraty. Certamente o palácio mais belo do Brasil e um dos mais belos do século XX. Com um guia mais do que especial, André Corrêa do Lago, o embaixador, que é mais conhecido como presidente da COP, a Conferência Ambiental da ONU em Belém, mas que é o único brasileiro jurado do Prêmio Pritzker. O Nobel da Arquitetura. André conhece o palácio como ninguém e mesmo com uma agenda que está fazendo ele dar a volta pelo mundo, ele gravou, especialmente para o canal, cada detalhe e o que prestar atenção no palácio. Felizmente, Itamaraty tem visitas guiadas ao longo do ano, mas quem for para a conferência, aproveite já. Quando se entra no Palácio Itamaraty, imediatamente se vê uma característica interessantíssima da solução que Niemeyer encontra para o Itamaraty. Você precisava ser monumental, né? Porque você está construindo o edifício onde o presidente da República recebe os estrangeiros, né? Que é uma tradição que veio do Palácio Itamaraty do Rio. E você precisa de um certo monumentalismo. E aqui você vê o quanto o Niemeyer aperfeiçoou e provavelmente até criou o monumentalismo horizontal. Outra característica extraordinária é o quanto Niemeyer levou em conta a ideia do passeio arquitetônico, outro conceito que o Le Corbusier desenvolveu, ou seja, o visitante, ao caminhar pelo prédio, tem experiências arquitetônicas muito diferentes. E você começa, de certa forma, com o pé direito baixo no momento que você entra e o pé direito que se amplia, a escada curva, solta no espaço, seguida depois de uma escada reta que parece entrar dentro de um túnel. Uma vez no mezanino, depois de subir a escada curva, você se dirige ao Salão de Atos, e esse Salão de Atos tem essa extraordinária treliça do Atos Bulcão, e que não é só uma obra absolutamente linda, mas também é uma obra que mostra o quanto Niemeyer entendeu a temperatura de Brasília e, portanto, um elemento que é ao mesmo tempo arquitetônico e artístico e ambientalmente favorável no sentido de que as janelas abertas, o ar circula e, por sinal, quando se anda na direção da grande escada que entra no túnel para o terceiro andar, você vê o jardim do Bouley Marx interno, né, que é um jardim de sombra, né? E esse jardim de sombra, a caixa de vidro está interrompida e, portanto, o jardim se retira do palácio, o jardim está como flutuando para fora do palácio, uma coisa totalmente única na arquitetura. Uma vez no terceiro andar, descobre-se essa série de salões que se comunicam com o pátio, graças a essas portas imensas de alumínio que podem ser ajustadas para que interior e exterior estejam plenamente integrados. E esse jardim interno, o terceiro jardim do palácio, em torno do qual há essa varanda pela qual o visitante circula e observa a cidade. E o terceiro andar é, ao mesmo tempo, uma série de salões, mas também um mirador para se observar a cidade e o Congresso e os demais edifícios principais. Uma das características mais impressionantes do Palácio Itamaraty é a sua funcionalidade. Apesar de muitas pessoas gostarem de dizer que o Niemeyer não era funcional, etc., é exatamente o contrário. Quer dizer, o edifício foi inaugurado em 67 e não houve uma mudança na necessidade de disposição
dos espaços dentro do palácio. Muito pelo contrário, cada vez se reinventa uma melhor maneira de usar esses espaços, que sempre causam uma reação extremamente positiva dos estrangeiros, que muitas vezes ficam fascinados com a capacidade dessa mistura de arquitetura muito impressionante com uma estrutura muito generosa que permite essa circulação, essa percepção de liberdade dentro do prédio e, ao mesmo tempo, obras de arte que representam a história do Brasil e intervenções de artistas especificamente para o local e, naturalmente, o Jardim do Burle Marx. O funcionalismo do Palácio Itamaraty também se revela pela variedade de entradas que existe, ou seja, inclusive há uma entrada de automóvel que já permite que o visitante desça do carro no mezanino, já no primeiro andar, que tem um efeito muito impressionante, mas também existem várias outras entradas, cada uma para circunstâncias específicas. O caso desse palácio é muito interessante porque, de certa forma, é como se fosse uma caixa de vidro absolutamente minimalista pousada sobre o lago e, por cima, uma estrutura de concreto que como abraça essa caixa de vidro. E a grande diferença entre o Itamaraty e o Palácio da Justiça, que eu acho que faz toda a diferença, é o fato da caixa de vidro ser interrompida e haver um espaço entre a caixa de vidro e a estrutura de concreto, que é o terceiro andar, que é totalmente aberto para se apreciar à vista. Naturalmente, a primeira impressão que o Palácio Itamaraty dá é não só a arquitetura do Niemeyer, mas o imenso jardim, o lago com plantas aquáticas do Burle Marx. Portanto, já de imediato, o arquiteto está dividindo a glória do projeto com o maior paisagista do Brasil, provavelmente o mais importante paisagista do século XX. Essa intenção do Niemeyer de já colocar como protagonista outro grande artista continua dentro do palácio, porque há várias obras monumentais de vários artistas que, inclusive, foram feitas especificamente para o palácio. Então, numa tradição que, de certa forma, começou com o Ministério da Educação no Rio, né, hoje o Palácio Gustavo Capanema, você tem um prédio que incorpora as várias artes e os vários talentos do país no momento em que foi feito. O Palácio Itamaraty revela uma nova fase da arquitetura do Niemeyer, uma vez que os palácios originários de Brasília, aqueles que foram inaugurados em 1960, eram revestidos de mármore. E o Palácio Itamaraty é o primeiro edifício representativo que Niemeyer deixa de concreto aparente. No entanto, a estrutura, quanto mais você olha para os detalhes da estrutura dos arcos de concreto, você se dá conta da sofisticação estrutural dessa estrutura e se dá conta também do acabamento do concreto, que faz esse equilíbrio muito interessante entre um material que inspira a expressão brutalismo, né, que vem do Le Corbusier, mistura o brutalismo a um claríssimo desejo de fazer um acabamento excepcional e, curiosamente, também um tipo de brutalismo leve, o que é quase uma incoerência e, na verdade, é um dos segredos para o sucesso do Palácio Itamaraty. E também, muitas vezes esquecido, é o subsolo, onde há um centro de convenções e, nesse centro de convenções, há 3 obras monumentais de artistas brasileiros muito importantes do período, que é, primeiro, um muro que separa o auditório das demais salas, pelo Sérgio Camargo, que é uma obra-prima absoluta, e um imenso alto-relevo do Emanuel Araújo e um outro do Rubem Valentim, todos eles brancos e dando uma unidade no espaço do subsolo que raramente se viu. Que maravilha ouvir alguém tão apaixonado. Só um adendo, porque muita gente deve estar perguntando o que é o tal prêmio Pritzker. É porque leva esse nome. A família Pritzker, dona da rede de hotéis Hyatt de Chicago,
criou esse Nobel para Arquitetura no final dos anos 70, com jurados do mundo inteiro e premiando arquitetos de todo o mundo. Chicago, é bom lembrar, é uma das mecas da arquitetura, uma cidade conhecida no mundo graças à importância que eles dão para a arquitetura e para o legado construído na paisagem da cidade. Grandes nomes do mundo inteiro já foram premiados. Aliás, o próprio Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha são os únicos 2 brasileiros a terem recebido o Pritzker. E André é o primeiro brasileiro. E é importante frisar, ele é um diplomata. Sim, formado em economia e não é arquiteto, mas já escreveu livros de arquitetura, foi curador do pavilhão brasileiro numa Bienal de Veneza. E está tudo bem. No jurado do Pritzker há arquitetos, mas também há curadores, diretores de museu, empresários e até ministros da Corte Suprema Americana. Sim, lá eles descobriram que a arquitetura tem que ser valorizada por todo mundo. E é ótimo ter advogados, engenheiros, médicos, empresários, políticos que gostem de arquitetura. A arquitetura não deve ser feita apenas se pensando em outros arquitetos. O Pritzker já descobriu isso. E esta colaboração entre o CAU-BR e este canal São Paulo nas Alturas tem essa mesma missão: levar arquitetura e urbanismo e explicar sua importância para o grande público. Sim, sair da bolha, sair da panelinha. E quem for à conferência do CAU, de 4 a 6 de setembro, me procura lá. Eu também vou palestrar nesse evento que vai contar com muitos arquitetos urbanistas do Brasil e do mundo. Aliás, eu vou colocar o link para a inscrição na conferência aqui na descrição do vídeo. E nos vemos lá. E, por favor, comente que outros prédios brasileiros você gostaria de ter esse guia especial e tecnológico explicando cada detalhe. E até o próximo São Paulo nas Alturas.